Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo Príncipe de Monte, eu sou o tiozão sem graça. Então, hoje é dia 7 de outubro de 2018, eleições no Brasil, tal, para vários e vários cargos aí, tal. E eu vou falar aqui sobre a alta do dólar e essa descida do dólar que aconteceu, a alta praticamente o ano todo até mais ou menos o mês de setembro, né, na virada de setembro para agora outubro, que houve uma queda. E esse movimento foi feito simplesmente por causa das eleições de hoje, tá? Então, o mercado eles tinham uma expectativa aí sobre um candidato que ele não decolou, mesmo ele tendo no lado de propaganda eleitoral um tempão, tal, ele se associou a um monte de pessoas aí, tal, o tal do centrão, né, tal. Então o mercado tinha uma preferência por esse candidato aí que pro Flaptizum, né, não foi para lugar nenhum. Como diria aquela música lá do Raul Seixas, né, acho que ele cantava o Balão Mágico, né, dos anos 80 e tal. Coloquei essa música só para fazer uma zoeirinha. E o que acontece? O dólar subiu, tal, esse ano todo, tal, e chegou nessa virada de setembro para outubro e deu uma descida. E o interessante é que quando aconteceu o atentado ao Jair Bolsonaro, o Banco Central ele estava tentando de todas as formas baixar a cotação do dólar e não conseguia nem ferrando, tá? Venderam o dólar lá a rodo e nada de baixar. Aí ele sofreu um acidente lá, um atentado, né? Perdão, ele sofreu um atentado, então não sofreu um acidente não, foi um atentado. É que eu estou um pouco cansado. E simplesmente o dólar caiu. Simplesmente o dólar caiu, quer dizer, naquela época lá, naquele dia muito triste para a democracia brasileira, né, que uma pessoa sofreu um atentado e infelizmente depois parece que a imprensa também não nem ligou muito, né, uma tentativa de homicídio, eles fizeram lá uma cara lá de que deixa o barco continuar, tal. O dólar caiu, quer dizer, o Banco Central ficou mó tempão vendendo o dólar, não conseguia baixar a cotação do dólar e ele sofreu um atentado e caiu. E da virada de setembro para cá, alguns dias depois, o Bolsonaro deu aquela esticada e subida na sua cotação para ser eleito presidente do Brasil, tal, e o dólar caiu. Se você for pensar do ponto de vista de lógicas, não existe nenhuma, tá? Então, o mercado lá derrubou o dólar e agora o mercado derrubou o dólar. Então, o que acontece? Quem manda no Brasil é o mercado financeiro, tá? São poucas pessoas que operam, por exemplo, na BMF Bovespa, não tem nada com quem opera lá, inclusive eu já operei na BMF Bovespa e aconteceu uma coisa interessante. A corretora que eu operava, ela foi liquidada. Ela teve lá uns probleminhas lá, tal, e a CVM lá acabou liquidando ela, tá? Então isso aí é problema entre os sócios da corretora. Eu já não operava mais, eu tinha saído dessa corretora faz tempo. Nem opero mais, às vezes eu faço algumas coisas de cálculos, essas coisas para mercado financeiro e tal, porque algumas operações na bolsa de valores são simplesmente operações matemáticas, tá? Eu não vou falar aqui como são feitas, porque eu não quero induzir ninguém a fazer essas coisas, tá? Mas são basicamente operações matemáticas, tá? Principalmente em derivativos, tá? Então, o dólar caiu. E o dólar está aí em queda. E para você ter uma noção sobre o futuro do dólar, é muito simples. É só vocês olharem o mercado do dólar futuro. Então você vai lá na BMF Bovespa e vê lá como que estão os contratos do dólar futuro, tal, você tem uma noção. E eu fiz uma coisa até que mais inteligente. Eu, como já trabalhei com comércio internacional, com comics, eu fui num evento chamado Shimano Fest, e nos estandes eu conversei diretamente com importadores, porque eles já estavam assim meio tristes, né? Porque o dólar lá em cima tal, e logicamente você transformar algo em mercadoria que é cotado em dólar, com o dólar lá em cima, as vendas caem muito. Coisas de bicicleta aí estão bem caro mesmo. Nossa, tão tênis, vocês vão nas lojas aí ver quanto custa um par de tênis tal, lá um preço
bem alto mesmo. Lá tem tênis aí que, se você fazer a conversão elas por elas, dá US$ 150. Então o dólar realmente subiu bastante. Então eu vou falar aqui para vocês, não é nenhuma indicação de investimento, nada, que eu não posso fazer isso, tá? Eu sou bem diferente desses canais que tem por aí, na qual as pessoas falam e objetivamente não dizem porcaria nenhuma, tá? Aí eles falam lá um monte de coisas e na descrição do vídeo existe o link na qual existe uma corretora, qualquer coisa lá, que tem lá a barra e a referência para uma indicação para ele ganhar alguma porcentagem lá de alguma coisa de corretora, tá? Então eu não tenho essas coisas. Interessante que eu vou desligar meu smartphone, que se eu tentar fazer alguma coisa com o smartphone ligado, cara, haja paciência. O interessante é que existem alguns canais aí que fazem isso. Interessante que eu vi um canal que uma pessoa ela grita nos vídeos dela, tá? Ela grita, não fala absolutamente nada de concreto. E o mais engraçado é que eu vi alguns vídeos dela mais antigos, que a primeira investida que ela fez no mercado financeiro, ela foi cotista lá de um fundo imobiliário, e depois de 2 ou 3 anos lá ela perdeu 50% daquilo que ela tinha aplicado. É verdade, ela perdeu metade do que aquilo que ela tinha aplicado. Então é uma coisa bem interessante. Você imagina uma pessoa que faz um vídeo desse, né? Que conta isso daí, e você vai ver lá uma indicação de coisas de finanças, na qual você vai colocar seu rico dinheirinho, tá? Então eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação, então eu vou falar real. A expectativa tanto das pessoas do mercado financeiro como dos importadores, pessoas que trabalham com comics, é que o dólar vá a 3,50 a curto prazo, tá? Depois das eleições assim vai estar a 3,50. E dependendo quem for eleito ou não, para o final do ano, o dólar beira o 3,10, os R$ 3, tá? É porque eu já vi esse movimento em algumas épocas passadas de absolutamente e expressamente especulação, tá? Não tem razão nenhuma para o real apanhar tanto assim. Eu vou falar até para que vocês entendam o que é o real. O Brasil é um mercado enorme, mais de 200 milhões de habitantes. Então, teoricamente, esses 200 milhões são consumidores, certo? Pode ser uma criança que seja, mas ela consome, come e tal. E a nossa economia é a oitava do mundo, mas o real ele não é uma moeda tão forte, por exemplo, como o franco suíço. Vocês podem ver até algumas moedas que eu tenho, porque eu tenho o costume, quando eu trabalho em alguns países, mesmo remotamente fazendo algumas coisas com tecnologia, eu costumo arrumar moedas desses locais. Eu gosto muito das moedas que tem o ano que eu nasci, 1969. Aí você vai ver uma moeda que é do bicentenário dos Estados Unidos, que é um quarter de dólar, só que ele é de 1976. Então vocês podem ver aí na foto. Então vocês viram aí na foto e tal. E o real, infelizmente, é uma moeda que ela é espancada, tá? Então ela é espancada, ela foi espancada, por exemplo, em 2002, ela apanhou pra caramba, 2003 ela apanhou pra caramba, todo o mercado financeiro, tá? Eu não tenho nada, como eu falei antes, pessoas que fazem investimentos no mercado financeiro e tal, mas é uma coisa que não tem lógica o dólar ter chegado a essas cotações tão altas e tal. E também quero falar uma coisa para vocês. Tanto se fala aí que quem está ganhando hoje em dia são os exportadores, né? Aí você vai entender o agronegócio e quem exporta minerais, minérios, quem exporta produtos acabados, que são raros, né? Quem exporta alguma coisa acabada, a maioria é tudo matéria-prima primária, nada contra. A Austrália, o Canadá são países ricos, exportam isso também, exportam minério de ferro, exportam produtos agrícolas, como por exemplo trigo, e são ricos, tá? Nada contra quem exporta esse tipo de coisa. Mas se fala tanto que o mercado exportador está ganhando, tal, etc e tal. Ganha. Logicamente você tem algo que te custou em reais para produzir e você exporta em dólar, aí você entende. Você produz algo em reais, exporta em dólar, depois esses dólares são convertidos na volta em mais reais, né? E quem que ganha sem fazer absolutamente nada com isso? Quem trabalha com câmbio.
eles vão estar lá. E também tem uma coisa interessante, no Brasil, poucas empresas que exportam, elas têm o departamento financeiro que faz esse tipo de câmbio. Quase sempre é uma outra empresa que faz, tá? Antigamente você tinha até bancos aí de algumas empresas tal, e depois eles acabam até vendendo esses bancos para o varejo. Eu também não tenho nada contra o mercado financeiro, como eu disse, eu já operei na BMF Bovespa e inclusive a minha corretora ela foi liquidada pela CVM, uma coisa interessante, tá? Eu não opero mais nada tal. E se ganha, certo? Mas o que acontece? Os custos também, eles são em dólar, tá? Então você pensa, o cara está produzindo soja, mas o adubo dele, ele é cotado em dólar, o herbicida é cotado em dólar, o óleo diesel é cotado em dólar, a gasolina é cotada em dólar, tudo cotado em dólar, tá? Você pensa que a gente tem aí essas reservas do tal do pré-sal, né? Que isso daí um dia reverter para a população do Brasil, eu acredito até em milagre, porque isso não vai se converter para a população do Brasil nunca. O Brasil pode estar sentado com a bunda na maior reserva do que seja do mundo aí, a gente sempre vai pagar em dólar, a gente sempre vai pagar em dólar. Pode ser aí uma plantação de soja, pode passar um trem carregado do lado da tua casa com soja, essa soja pode ser processada, que seja processada para fazer ração, processada, prensada para fazer óleo de soja, tudo que sair dali vai ser cotado em dólar, entendam isso, tá bom? Então, o que acontece? Existe um pseudo lucro, né? E tem uma coisa interessante também. O Brasil representa de 1,3 a 1,4 do mercado internacional de venda de produtos. Então, o comércio internacional, o Brasil, na parte de exportação, é 1,3, 1,4, tá? Então, o Brasil, assim, se vocês verem, é insignificante no mundo. E esse 1,3, 1,4 é que estão teoricamente ganhando hoje, tá? Teoricamente. Então, a própria população ela sofre muito com essa alta do dólar, né? Porque a gente consome trigo, a gente consome, isso quando a gente importa, a gente consome, por exemplo, soja também, que não adianta você ter o Mato Grosso lá com soja saindo pelo ladrão, que aquilo é tudo cotado em dólar, tá? Então, você também importa alguma coisa, os custos estão lá em cima, né? Como eu falei, de peças de bicicleta, então isso vai de tudo, vai de peças de bicicleta até qualquer outra coisa que você importa, tá? Então, a previsão, como eu disse para vocês, que a curto prazo o dólar vá a 3,50, daqui também não é uma indicação, como eu disse, de aplicação não, tá? Então eu estou falando aqui as coisas que eu ouvi. E para o final do ano, que ele fique aí nos 3, 3,10, tá bom? Então, sou Ricardo Príncipe de Manto, sou o tiozão sem graça. Na descrição do meu vídeo existe um link na qual eu explico a razão e sentido do meu personagem. Alguns anos atrás eu também programava para mercado e venda de moedas no exterior, que é o Forex, que são compra e vendas de pares de moedas. Para vocês terem uma ideia, as empresas que trabalham com esse tipo de mercado, quando você ouve falar de moedas, essas coisas, você entenda três coisas. Moedas para fazer reserva, como se usa muito o dólar americano, se usa o euro e se usa o franco suíço. Você também pode pensar em mercado mesmo, compra e venda de produtos, e você pode pensar em dívida, tá? Então, vai nisso daí, vai reserva em moedas, vai mercado internacional, que é compra e venda, e dívida, tá bom? Então, Forex, para vocês terem uma ideia, a corretora, essas coisas, eles trabalham com margens pequeniníssimas, assim, sabe? Pequeniníssimas. E aquelas coisas são transações de alta intensidade. Então, você faz programa para calcular variação de pares, essas coisas assim. Às vezes você faz até operações triangulares. Por exemplo, você pode comprar e vender uma moeda, depois você pode vender e comprar outra moeda. E eu não vou falar basicamente as coisas que eu fazia, porque quem contrata esse tipo de serviço não gosta que você fica falando nome de empresa, essas coisas. Pra você ter uma ideia, essa moeda de 2 francos suíços eu consegui de uma empresa que eu trabalhei, então, 1969. Então, eu fazia cálculos e programas para essas coisas aí, e é algo que trabalha com margens curtíssimas, apertadíssimas, e elas vivem, elas existem. Não é que nem aqui no Brasil que de repente lá o cara faz uma compra ou venda lá de moeda lá que seja o
na BMF Bovespa, lá, os contratos futuros de dólar, lá, essas coisas, ou mini contrato, né? Um contrato inteiro é 50 mil dólares e tal. Eles acham que vão lucrar muito e muito dinheiro. No exterior é tudo margens curtas, tá? Seja a produção de um automóvel e venda, seja a produção de qualquer produto, ou até importação de um produto, por exemplo, que é produzido na China, quando o mercado varejista chega ao varejo, a margem deles não é igual aqui, porque o Brasil, infelizmente, tem essa coisa de querer abraçar o mundo, tá bom? Então, muito obrigado.